Então, mais uma vez, boa noite a todos, irmãos. É um prazer enorme estar reunido com vocês, como Igreja de Cristo, para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Uma boa noite especial aos dois jovens irmãos em Cristo, Alan e Guilherme, recém-batizados. É uma fase bem crítica agora, Guilherme e Alan, porque são recém-convertidos e Satanás, por serem fracos na fé ainda, Satanás vai tentar derrubá-los e se afastá-los do caminho. É obrigação da Igreja de Cristo Zona Sul está sempre apoiando vocês, conversando, se preocupando com vocês. Aceitem essa preocupação, essa conversa sempre dos irmãos com carinho e o cuidado que temos por vocês. Então, prestem bem atenção, né, nessa exortação, nesse chamamento e busquem, no começo agora, a meditação na palavra do Senhor, o crescimento espiritual, para não se afastar do caminho. Vamos à aula de hoje aqui, compartilhar a tela. Aqui na tela para vocês. Como se tornar um cristão, na lição 4 hoje. Nas lições anteriores, nós vimos na lição 1, ser simplesmente cristão. Devemos ser apenas cristão, como está na Bíblia lá. Na lição 2, nós vimos o que é ser um cristão. Na lição passada, nós vimos o Deus do cristão, o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? E hoje nós vamos ver a autoridade da Bíblia. Eu postei lá no grupo, lá, a lição 1 novamente, está lá no YouTube. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem assistiu esse estudo, quem reviu esse estudo, vai ver hoje algo semelhante, né? Porque vamos ver a autoridade da Bíblia, que é a palavra de Deus. A autoridade da Bíblia. O assunto principal dessa lição, irmãos, é que a Bíblia, qual a autoridade que a Bíblia possui para com Deus, né? Vamos compreender melhor essa palavra autoridade. O que ela pode significar, a palavra autoridade? Autoridade é o direito ou o poder de fazer-se obedecer. É o poder de dar ordens, tomar decisões e estabelecer limite. Essa palavra tem esse sentido. Ela pode ser autoridade a uma pessoa, a uma instituição, de exercer poder. Pode ser autoridade de uma pessoa que tem um domínio reconhecido em um assunto. A pessoa domina um assunto específico, ela tem autoridade sobre aquele assunto. Ou a autoridade pode ser uma pessoa que ocupa um cargo, um presidente, um prefeito, um emprego ou função pública. Ele é uma autoridade. A autoridade é muito importante em todos os aspectos das nossas vidas. Você pode imaginar um país sem autoridade para dirigi-lo? Ou você pode imaginar um jogo da Copa do Mundo sem alguém com autoridade para arbitrar essa partida? Nesses dois casos que eu citei aqui, se não houvesse autoridade, haveria uma anarquia em massa. Da mesma forma, irmãos, a autoridade é importante para Deus, pois ele estabeleceu tudo o que é necessário para que a sua criação, nós, se voltemos para ele e tenhamos algo ao que obedecer e seguir. Temos o norte, Deus nos dá o norte, a autoridade está na Bíblia, na palavra do Senhor. Então, a autoridade de Deus ela é realizada, é o que está contido na Bíblia. Precisamos entender que tudo que precisamos saber é a Bíblia. A Bíblia é a autoridade dada por Deus. Portanto, irmãos, a autoridade de Deus contida na Bíblia é importante para nós, porque queremos saber como nos tornar cristão. Então, nós que já estamos há um tempo na fé, o Alan, o Guilherme, que são recém na fé, eles vão ter que estudar, ler a Bíblia, como todos nós, para saber tudo o que precisamos para sermos simplesmente cristãos, obedientes ao Pai, rumo à eternidade. É a Bíblia o nosso norte, a autoridade está nela. Quem tem o direito para nos dizer em que devemos acreditar ou a quem devemos obedecer? Quem tem esse direito? As respostas a essas duas perguntas é a Bíblia. A autoridade está na Bíblia. Quem tem o direito de nos dizer o que devemos acreditar? A Bíblia, Deus através da Bíblia. Ou ao que devemos obedecer? Temos que ler a Bíblia para saber quais são os mandamentos, a vontade do Pai para nossas vidas. Deus sempre exerceu sua autoridade de criador e foram de várias formas. Antigamente, Deus falou aos homens pelos profetas do Velho Testamento, mas após a vinda de Jesus Cristo, Deus passou a falar por intermédio dele, de Jesus Cristo. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2.
Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por intermédio do meio do seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem o fez o universo. Mateus capítulo 17, versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, Deus falando para aqueles que estavam ali no monte, este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. A partir da vinda de Cristo, nós temos que nos voltar a Jesus Cristo. Jesus sabia que tinha autoridade do Pai. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus falando. Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, né, e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e nas terras. Ou seja, Deus Pai deu a sua autoridade para Jesus, tanto no céu quanto na terra. Portanto, ele deu a ordem para os discípulos e para nós, né, os apóstolos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O irmão Luiz fez isso. Batizou o irmão Guilherme e o irmão Alan. Agora tem o segundo passo do irmão Luiz e os demais irmãos da Zona Sul, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Então, nós, como Zona Sul, nós temos essa obrigação com o Alan e o Guilherme, e tem que haver o interesse deles também em querer aprender e buscar. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, não para a salvação no batismo. João capítulo 12, versículos 48 e 49. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Então, quem não aceita as palavras de Jesus, quem rejeita Jesus, há um juiz. Qual é o juiz? A própria palavra que proferi, tudo que Jesus ensinou e citou e está na Bíblia, o condenará no último dia. Por isso precisamos saber quais são essas palavras, porque seremos julgados pelas palavras. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Então, Jesus falou tudo aquilo que o Pai mandou falar. Então, a autoridade de Deus dada a Jesus, e Jesus falou o que o Pai queria. Jesus, então, é nossa autoridade religiosa. É por meio dele que Deus vai julgar o mundo. Romanos capítulo 2, versículo 16, essa carta de Paulo. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Seremos julgados por Deus com base na palavra de Cristo proferida. Se alguém não obedece a Jesus, ao seu evangelho, aos seus mandamentos, à nova aliança, a aliança cristã, está desobedecendo a autoridade de Deus. João capítulo 14, versículo 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Então, quem é que não ama Cristo? Aquele que não obedece às suas palavras, seus mandamentos, seus ensinamentos. Quem ama Cristo busca conhecer e obedecer. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. Tudo que Jesus falou não eram de Jesus. São de meu Pai que me enviou, porque Jesus falou tudo aquilo que o Deus Pai pediu para ele falar. Por meio de Jesus, então, por ajuda do Pai, escolheu homens para serem apóstolos e profetas no Novo Testamento, sempre orando ao Pai e o Pai dando a revelação para o Espírito Santo a quem escolheu, os apóstolos e os homens, a fim de que através desses também a autoridade de Deus fosse revelada. Está lá em Lucas capítulo 6, versículos 12 a 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Aqui me lembro do irmão Valdevino, né? Orai sem cessar. Muitas vezes oramos rapidamente, né? Jesus passou a noite orando. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, está nos dito lá por Paulo, na carta, né? Ele designou alguns apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Jesus ensinou aos apóstolos, dando a eles autoridade divina. Inclusive prometeu e lhes deu o Espírito Santo, que guiou os apóstolos a toda a verdade. João capítulo 16, versículos 12 e 13 nos ensina. Jesus falando aos apóstolos, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. A mesma coisa com Guilherme e o Alan. Não podemos descarregar ensinamentos a eles que eles não vão suportar. É gradualmente. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então, o Espírito Santo que está no Guilherme, que está no Alan, que receberam os apóstolos,
Ele vai guiar a verdade, vai fazer a gente aprender todos os ensinamentos. Não falará por si mesmo, falará apenas porque ouvir. Ele anunciará o que está por vir. Então, o Espírito Santo, quando chegou para os apóstolos, revelou toda a verdade, aquilo que Jesus ensinou, fez relembrar aquilo que Jesus ensinou e trouxe mais a revelação completa. Então, quando a Bíblia foi fechada, foi concluída, Deus não precisou revelar mais nada, tudo foi completo. Homens inspirados por Deus escreveram o que está contido no Novo Testamento. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. É um grande ensinamento para o mundo, porque ele diz que toda a escritura, a Bíblia, é inspirada por Deus. Homens que escreveram, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo. E essa Bíblia, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça de Deus, a fim de que o homem de Deus, o servo, o cristão, ele seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Não devemos nos omitir de ensinar, de repreender, de corrigir e de instruir, tudo com amor. O pai e a mãe que ama, ele ensina, ele repreende, ele corrige, ele disciplina. O pai e a mãe que passa a mão na cabeça por cima, isso não é amor. Então nós devemos obedecer a Escritura e o pai faz isso. Deus, por meio do Espírito Santo, revelou e guiou alguns homens chamados de apóstolos e profetas para ensinarem e escreverem o seu evangelho. Quando esses homens morreram, os seus escritos continuaram ensinando. A Bíblia está aí. Continua ensinando a mesma mensagem com a mesma autoridade de Deus, pois a autoridade de Deus está contida na Bíblia. São os mandamentos inspirados por Deus para o homem. Então, para ensinar, para corrigir, para arrepender, devemos sempre usar a Bíblia, na palavra do Senhor. A Bíblia é capaz de preparar o homem, quando fala que o homem é homem e mulher, completamente para se tornar um cristão e para servir a Deus. Não é necessário nenhuma outra obra e não deve ser acrescentado nada e nem retirado nada da obra perfeita de Deus, que é a Bíblia. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Lemos aqui agora que toda escritura ela é útil, não precisamos acrescentar nada a ela e nem retirar nada. Jesus, os apóstolos e os profetas já cumpriram o seu papel e a mensagem de Deus que eles deixaram ainda vive. A mensagem de Deus existe por meio do Novo Testamento, ou seja, da autoridade de Deus contido na Bíblia. Portanto, o Novo Testamento é a única, completa e final revelação de Deus para o homem hoje em dia. Não se deixe enganar, irmãos, por homens que se afirmam ter um ensino mais atual do que está contido na Bíblia, ou por dizer ter recebido revelações de Deus acrescentando algo além da Bíblia. Os apóstolos afirmaram que o ensino que receberam, primeiramente de Jesus Cristo e posteriormente do Espírito Santo, que os fez lembrar tudo o que aprenderam de Jesus, é a revelação completa e final de Deus. E é tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos ensina: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, e por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória, própria glória e virtude. Então precisamos nos debruçar na Bíblia. Jesus disse aos apóstolos que eles receberiam toda a verdade do Espírito Santo de Deus. Nós lemos aqui, né? Tenho muito ainda a dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito Santo vier a verdade, ele os guiará a toda a verdade. E guiou. Cuidado, irmãos, cuidado. Deus alertou os homens, em geral, homens e mulheres, através de seus apóstolos e servos, inspirados, quanto aos falsos ensinos e aos falsos mestres. Paulo escreveu a Timóteo para que repreendesse os falsos ensinos e falsos mestres. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 4. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas, os falsos mestres, que não mais ensinassem doutrinas falsas. O alerta serve para hoje. Cuidem com os ensinos que estão ensinando e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Nós temos tudo o que precisamos na Bíblia, irmãos. Não precisamos de mais nada além da Bíblia. Que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé.
Paulo escreveu aos Gálatas, primeira carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho, né? Não é o evangelho de Cristo. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando. Existe isso ainda nos dias de hoje. Pessoas que perturbam com o falso evangelho e falsos ensinos, querendo perverter o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é claro, deturpa essa doutrina, desvio da verdade. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. É forte isso, irmãos, é muito forte. Então, tenhamos piedade e misericórdia de esses que ensinam o evangelho diferente da verdade. Estejamos alertas quanto a isso. Essa passagem em Gálatas então afirma que é possível abandonar a Cristo. Como? Pois se o evangelho for alterado, se nós dermos razão ao falso ensino, o evangelho não terá mais poder para nos salvar. É um evangelho falso. Paulo advertiu que ninguém poderia alterar a palavra de Deus revelada aos apóstolos e profetas. Essa advertência de Paulo, contida em Gálatas, também vale para os dias de hoje. Não devemos aceitar ensinamentos de pessoas que vêm com doutrinas, com regras, mandamentos que não constam no Novo Testamento, pois a autoridade de Deus está contida apenas na Bíblia, uma vez que é lá que consta a vontade de Deus para a sua criação. Há muitas igrejas, muitos líderes religiosos que afirmam possuir a autoridade de falar por Deus. Mas se eles não falarem com base no contido na Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, eles não possuem a autoridade de Deus. Eles estão ensinando errado. Paulo alertou no passado que nem ele e nem um anjo dos céus poderiam alterar o evangelho de Jesus Cristo, descrito hoje na Bíblia, pois estaria alterando a vontade de Deus, a sua autoridade. Acabamos de ler aqui, Gálatas 6, 1 a 9. A tristeza aumenta, irmãos, quando vemos muitos seguindo e acreditando nesses homens que não seguem fielmente o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia é a nossa única fonte de estudo e guia de vida cristã para a salvação. Hoje temos muitas divisões e denominações religiosas criadas pelos homens, como também havia na época de Jesus. Por exemplo, na época de Jesus havia os fariseus, os saduceus, os helenistas, zelotes e outros. Cada grupo era uma divisão do caminho simples e verdadeiro que Deus estabeleceu por meio de Moisés. Eles tinham a Torá e assim mesmo criavam doutrinas, criavam tradições, modificavam a lei mosaica, acrescentavam mais coisas. O problema era que cada um desses grupos se distinguiam pelos seus próprios ensinos humanos que acrescentaram ao ensino de Deus, a lei mosaica. Jesus não se filiou a nenhuma dessas divisões existentes na época. Ele simplesmente era o quê? Obediente ao Pai, obedecendo à lei e trazendo a nova aliança cristã. Jesus não ficou calado a respeito dessas divisões. Muitos de hoje veem divisões, falsos ensinos e preferem se calar, se omitir. É a Bíblia bem clara. Devemos julgar os de dentro e Deus julga os de fora. Devemos corrigir a igreja de Cristo. E Jesus não ficou calado a esse respeito. Em Mateus 15, capítulo, versículo 1 a 14, Jesus trata desse problema, ou seja, de tradições humanas, sendo levado por eles em conta muito mais que eles levam sobre a lei dos mandamentos de Deus. A discussão surgiu quando os líderes religiosos de um desses grupos queriam saber o porquê os discípulos de Jesus não obedeciam os ensinos de origem humana dos líderes religiosos, ou seja, não lavavam as mãos antes de comer. Faziam isso de um mandamento, e não era mandamento, era uma tradição humana. Jesus respondeu a eles: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Um mandamento de Deus. E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá de ser executado. Está lá em Êxodo 21, 17 e Levítico 29, 20, versículo 9. Jesus citou isso para os fariseus, para os líderes religiosos da época. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma? Assim, por causa da sua tradição dos homens, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Hipócritas são aqueles que falam, mas não fazem o que dizem, né? Conhecem o que é certo, mas fazem diferente, né?
Os fariseus, eles até muitas vezes cobravam a lei de forma correta, mas eles mesmos não obedeciam à lei. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios. E essa profecia ainda está em vigor nos dias de hoje. Aqueles que honram a Deus pelos lábios, mas a sua prática na sua vida no dia a dia não demonstra essa honra ao Senhor. Mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Existe hoje pessoas que em vão adoram a Deus, nas denominações. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Essa profecia está lá em Isaías capítulo 23, versículo 13. Jesus chamando a atenção dos líderes religiosos e dos fariseus. Vamos olhar alguns exemplos também dessas alterações do evangelho hoje em dia, ou seja, não respeitando a autoridade da Bíblia, que é a palavra de Deus. Primeiro, vamos falar sobre o batismo bíblico. O ensino do evangelho a respeito do batismo é que ele é permitido. O batismo por imersão é permitido para quem? Para quem crê e se arrepende. Tem que ter o arrependimento. Com a finalidade de receber pela fé a remissão, que é o perdão dos pecados, para ser salvo, e também o dom do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16. E disse aos apóstolos: Vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer, criança não pode crer, e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pedro respondeu em Atos 2,38, aqueles que perguntaram o que fazer para corrigir o erro dos judeus ao entregar Cristo para os gentios para ser morto na cruz. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então sabemos que há uma doutrina humana que ensina que todo recém-nascido deve ser batizado. Ao obedecer a essa doutrina, batizar crianças, estaremos desobedecendo a Deus, a autoridade de Deus contida na Bíblia, pois o recém-nascido não há do que se arrepender, pois não há pecado a ser perdoado. Muito menos não há possibilidade de um recém-nascido, uma criança, ser ensinado a crer, não tem discernimento. Há também outra doutrina humana que ensina que o batismo não é necessário para o perdão dos pecados e a salvação, mas que serve apenas para tornar membro da igreja denominacional. Levante a mão, você está salvo, e depois, mais tarde, se batiza para ser membro dessa igreja, né? Esse ensino contraria totalmente a vontade de Deus. Nós vimos no curso Deixa a Bíblia Falar que todos os exemplos de batismo no Novo Testamento, o evangelho, a mensagem era pregada e logo se batizava. O batismo é a salvação, não é na pregação, e sim a consumação da salvação está no batismo, onde o nome é escrito no livro da vida e nós temos toda uma vida aqui na terra para que o nome nosso permaneça no livro da vida. Esses ensinos, então, contrariam totalmente a vontade de Deus, constada nas passagens de Marcos e Atos que acabamos de ler, as quais acabamos de ler, né, onde afirmavam que a salvação depende do batismo, que é a consequência do arrependimento e da crença em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, a salvação depende do batismo, mas tem que ter maturidade para ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, ter fé, se arrepender de sua vida sem Deus, se arrepender de seus pecados, batizar por imersão, tem os pecados perdoados, recebe o Espírito Santo de Deus a morar no seu coração, ali tu entra para o livro da vida, para o corpo de Cristo e segue uma caminhada de aprendizado rumo à salvação. Então, tenham muito cuidado com esses dois falsos ensinos. Tem tantos outros, coleta, ceia, é, louvores, tem tantos outros ensinos falsos que não estão corroborados com essa doutrina contida na aliança cristã. Esses falsos mestres ensinam como se fosse bíblico, mas na verdade são cegos guiando outros cegos. Olha o que o Jesus falou, chamou esses fariseus, né? Lá em Mateus capítulo 15, versículos 12 a 14. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Jesus chamando a atenção, né? E ele respondeu: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes no dia do juízo. Deixe-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos, sermos guiados pela Bíblia, pela autoridade bíblica, e todo ensino que vos receber, inclusive esse, verifique se o ensino está baseado, né, com base nas Sagradas Escrituras. Por isso que eu cito bem passagens bíblicas. É essas passagens que nos ensinam, não os comentários.
Não nos deixemos ser guiados por cegos, ou seja, por aqueles que não seguem simplesmente com o que está previsto no Novo Testamento, sendo essa a nossa autoridade hoje. Outra coisa importante a se falar sobre a autoridade da Bíblia é sobre as divisões que ela possui. Nós sabemos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Irmãos, o Velho Testamento nos traz a criação do mundo, a origem do pecado, a expulsão do homem no jardim do Éden, a formação de um povo exclusivo de Deus, ou seja, a nação de Israel, e da aliança de Deus fez com eles. Fez com Abraão, Isaque e Jacó e foi vindo. A salvação desse povo da escravidão do Egito até a instalação deles na terra prometida Canaã. O Velho Testamento, irmãos, foi o tutor dessa nação até Cristo, foi a origem. Hoje não estamos mais pela velha lei. Disse Deus, Deus disse a Israel na velha lei, né? Em Êxodo capítulo 19, versículo 5. Agora, aquele povo que foi formado por Deus, que tirou do Egito, que fez ali uma aliança no monte, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro nacional dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. E na nova aliança tem essa mesma promessa aos cristãos. Se nós obedecermos fielmente a Cristo, a Deus, e guardarem os mandamentos de Deus, a aliança, nós somos o tesouro nacional, pessoal de Deus, nós somos a nação santa, o sacerdócio real. O Velho Testamento, irmãos, portanto, trata da revelação, da relação de Deus com o povo de Israel. É importante nós conhecermos, estudarmos para conhecer a origem de tudo. As leis e regras são aquelas que Moisés recebeu do Monte Sinai, descritas lá em Êxodo, no capítulo 19, versículos 1 a 12. E foram apenas para aquele povo seguirem até a vida de Jesus. Por outro lado, irmãos, o Novo Testamento é a nova aliança que Deus fez com todas as nações, judeus e gentios, sendo que ela que está em vigor hoje em dia, até a volta de Cristo. É dentro do Novo Testamento que encontraremos o Evangelho de Jesus, Cristo e a nova aliança de Deus com toda a humanidade. O apóstolo Paulo ensina que Deus, por meio do sacrifício de Jesus, aboliu as leis do Velho Testamento para os judeus também. Está lá em Efésios capítulo 2, versículos 13 a 16. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, no caso os gentios, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Quem estudou história sabe que no templo lá em Jerusalém existia um muro, um muro que separava os judeus dos gentios, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O povo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo só, a Igreja de Cristo, o Reino de Deus, o Reino dos Céus, por meio da cruz, pela qual se destruiu a inimizade. Hoje, o povo de Deus são todos os cristãos, simplesmente cristãos, os discípulos de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu-a, pregando-a na cruz. A lei, o Velho Testamento foi pregado na cruz. E tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Deus fez isso para que toda a humanidade, por meio de uma nova aliança, essa nova aliança já prometida no Velho Testamento, lá no livro de Jeremias, né, o profeta Jeremias, o Evangelho de Jesus Cristo, para que pudessem ser unidos em uma só família, ou seja, a família de Cristo, a sua igreja, o corpo de Cristo, o reino de Deus. Então, quanto à velha aliança contida no Velho Testamento, estamos livres, tanto nós como os judeus, aqueles que acreditarem em Cristo. Mas agora todos nós estamos debaixo de uma nova aliança, o Evangelho de Jesus Cristo, contido no Novo Testamento. A nossa autoridade para pregar o Evangelho está definida na palavra de Deus, que foi transmitida por Deus através de Jesus, depois dos apóstolos e profetas que escreveram a Bíblia. E ela está contida na Bíblia, mais precisamente no Novo Testamento. Só depende de nós, irmãos, se vamos obedecer ou não à autoridade de Deus contida na sua palavra, ou seja, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Se quisermos ser salvos e ganhar a vida eterna, a obediência a Deus é essencial. E para obedecer a Deus, precisamos obedecer à sua revelação completa, contido na Bíblia, na nova aliança cristã. Jesus Cristo falou: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou em Deus,
tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, quem ouve a palavra, o evangelho de Cristo hoje e crê, ou seja, tem fé, ele vai se batizar, vai ter os pecados perdoados, vai receber o Espírito Santo, vai crer em Deus e vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Depois vai seguir o passo, aprendendo a crescendo espiritualmente para ter a vida eterna. Paulo escreveu sobre os desobedientes, onde muitos se perderiam por não aceitarem e não amarem a verdade que é a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Então, muitos não se convertem hoje, muitos se convertem, se afastam do caminho. Temos que ter cuidado quanto a isso. Segunda Tessalonicenses, a carta de Paulo, capítulo 2, versículos 10 a 12. Ele fará uso de todas as formas de engano, Satanás, da injustiça para os que estão perecendo. Então, Satanás agora está tentando na vida de cada um, tentando, é como um leão rondando ao derredor, tentando nos derrubar, fazer pecar, fazer nos afastar, principalmente daqueles fracos na fé e aqueles bebês na fé. A importância que a Igreja de Cristo tem que dar para os recém-convertidos. A importância que os recém-convertidos têm que dar ao seu batismo, à sua salvação. Buscar com amor, com foco, determinação, ter sede do leite espiritual. Buscar os irmãos e estudos bíblicos. Por essa razão, Deus lhe envia o poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados. Todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça, ou seja, estão enganados, estão cegos. Satanás fará isso. E Deus permitirá. Se a pessoa não quer seguir a Cristo, Deus vai permitir. Paulo também escreveu aos obedientes da palavra de Deus. Aos obedientes, desculpe. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Portanto, irmãos, todos que estão aqui, permaneçam firmes e apeguem-se às verdades que lhe foram ensinadas, da palavra do Senhor, do Novo Testamento. Se apeguem a isso. Quer de viva voz, algum irmão ensinando, lendo para vocês, quer por caça na época lá. Hoje aqui é tudo também lendo a Bíblia, estudando online, presencial. Se apeguem à autoridade da Bíblia, que é a palavra de Deus contida no Novo Testamento. Finalizando o estudo de hoje, lição 4. Então, hoje nós aprendemos e revimos que a autoridade de Deus está contida na Bíblia. Aprendemos que Deus expressou a sua vontade através dos profetas e nos últimos dias por Jesus, que foi complementado em ensinamentos pelos apóstolos e por aqueles que de forma inspirada escreveram o contido no Novo Testamento. Revimos que no Novo Testamento está tudo o que precisamos saber sobre a vontade de Deus para a nossa vida. O Velho Testamento, ou seja, a velha lei, foi uma aliança exclusiva de Deus com o povo de Israel. Ela foi tutor até a chegada de Cristo. Quando chegou Cristo e morreu na cruz, ele morreu pelos pecados, inclusive daquela velha lei. Quem morreu com Deus, obedecendo ao Pai lá. Galatas capítulo 13, versículos 24 e 25. Assim a lei foi o tutor, nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados agora pela fé e não pela lei. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Na lição 5, a próxima lição, irmãos, veremos a santidade de Deus e a sua justiça. Temos que conhecer a santidade de Deus e a justiça dele para buscarmos ser santos como Deus é santo, para termos a justiça de Deus. Gostaria de convidá-los, já convidei lá no link, a complementar esse estudo com a lição 1, a Bíblia e a Palavra de Deus. Esses dois estudos que vão estar gravados lá no YouTube vão dar bastante base para vocês até anunciarem o que é a Bíblia, o que é a Palavra de Deus. Então, a lição do curso Deixe-me Falar, que está lá à disposição no YouTube. Que a graça de Deus continue nos dando conhecimento e orientação espiritual, para seguirmos firmes no caminho da salvação, rumo à eternidade com Deus, sempre observando a sua doutrina contida na palavra de Deus. Falei com minha irmã, minha mãe, no caso, há pouco tempo, que sempre quando eu oro e devemos orar, pedir a Deus, Deus me dê conhecimento da tua vontade ao ler a Bíblia. Me mostre o que o Senhor quer de mim. Mas não só conhecimento, sabedoria. O que é sabedoria? Temos que pedir sabedoria. Sabedoria é agir de acordo com o conhecimento adquirido. Não basta eu ter conhecimento e não for sábio. Quem não é sábio? Aquele que conhece a verdade e não pratica. Não é sábio, é tolo, burro. Vai estar indo para o inferno. Então, que Deus nos dê conhecimento e sabedoria para agir de acordo com o conhecimento adquirido. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, essa foi a lição de hoje. Amém.